Olá você, queria falar com você hoje a respeito de obediência. No Velho Testamento você vê Deus, o Pai, tratando com seus filhos. E aí, se você for olhar, principalmente o povo israelita, Deus falava para eles fazerem alguma coisa, eles não faziam. Depois, por causa de algumas circunstâncias, eles começavam a buscar a Deus, então obedeciam, uma obediência atrasada, que eu chamo de desobediência. Toda obediência atrasada, ela não é obediência, ela é uma desobediência. Assim como não fazer, também tão ruim quanto não fazer é fazer atrasado. Certa vez, na Flórida, quando eu morava lá, um amigo meu me contou uma história sobre o filho dele. Na Flórida, de vez em quando, tem temporadas de furacões, e ele dizia assim, que ele esse filho dele desobedecia muito, e ele precisou ter uma conversa com o filho dele, dizendo que quando ele pedisse para ele obedecer, desse algum comando, ele tinha que obedecer imediatamente, porque senão literalmente podia custar a vida dele. E um dia estava uma tempestade tropical se aproximando, muito vento e rajadas de vento nas árvores, e o Nicolas estava brincando lá fora no quintal e o pai dele dentro, e foi quando aconteceu que um galho ia se partindo e o pai dele liberou um comando rápido e alto dizendo: Nicolas, corre! E foi o tempo do Nicolas correr e o galho caiu. Se ele não tivesse obedecido naquele exato momento, teria custado a vida dele ou muitos estragos ao corpo dele. Com Deus não tem sido diferente, principalmente na vida de muitos chamados crentes. Em Israel você vai ver que o povo obedecia depois que alguma coisa ruim acontecia com eles. Deus amoroso, um coração enorme, ia lá e abençoava, recompensava. E aí passava-se algum tempo, eles faziam coisas que desagradavam a Deus novamente. Talvez Deus não conseguisse falar na linguagem que eles entendessem. E daí vamos dizer que ele teve uma ideia e ele resolveu abrir mão de todo o seu poder, de toda a sua força, e resolveu vir ao mundo em forma de homem, através da pessoa de Jesus. E aí agora sim ele consegue falar cara a cara na linguagem que as pessoas entendem. Talvez você que é pai, você que é mãe, ou você que é líder em alguma organização, seja ela chamada religiosa ou não, você tem tentado se comunicar com pessoas, com filhos, e tem dado atrito nesses relacionamentos. Talvez você tenha usado métodos onde se usa violência e poder, onde faço uso da minha força física, principalmente pais de crianças pequenas. E quanto mais eu uso minha força física, eu simplesmente imponho que eu sou mais poderoso e aquele outro não. E essa não é a ideia de Jesus, não é a ideia dos evangelhos. A ideia é que venha a mim e seja como eu. O Pai, ele pauta, ele coloca o exemplo a ser seguido. Você não vê em momento nenhum Jesus danificando ou machucando alguém, ou usando de autoridade para talvez denegrir ou humilhar alguém, mesmo que essa pessoa seja pequena. Ao contrário, pessoas pequenas, ele se ajuntava com elas e vinha ao nível delas. A psicologia diz que um adulto, quando ele vai conversar com uma criança, ele deve vir ao mesmo nível de visão da criança e conversar com ela. Ele se torna mais acessível. E quanto mais uma criança vê o pai, um adulto mais acessível, mais ela se aproxima. Quanto mais ela vê o pai ou um adulto mais distante, e às vezes só dando comandos e ordens, mais ela se distancia. Talvez por aí você comece a entender um pouco por que tantas famílias, principalmente relacionamentos de pais com filhos, não têm sido muito bem sucedidos. Porque os pais vêm de uma geração onde os castigos com violência, com força física, palmadas, serviam para dizer que eu mando, que eu tenho poder e que você obedece. Quando Jesus vem, ele muda isso. Ele diz que sim, eu entendo um pouco mais,
Eu posso até mandar, mas você quer aprender? Ele coloca uma opção, sim ou não. E ele começa a criar um ambiente e traz um conhecimento e sabedoria que atrai as pessoas a ele, principalmente os mais pequenos e os menos favorecidos. Talvez o que eu estou tentando dizer para você é que você precisa repensar quem é você, de que você é feito e em quem você tem confiado. Talvez você ainda nem tenha se achado a si mesmo. E se você já é pai, como é que você vai poder trazer alguma coisa para alguém quando você ainda continua em busca de alguma coisa? É preciso que você entre num processo de descobrimento de si mesmo. E com certeza, independente de onde você vai, qual a sua religião, eu posso te garantir que você vai achar Deus dentro de você. Mas não é o suficiente. Você vai precisar acionar e ativar as coisas que Deus foi te mostrando da parte dele em você. Eu acredito que elas já estão em você. Mas entre elas estarem e elas acontecerem, é preciso que você libere isso, que você queira. Lembre-se bem que Jesus sempre vai colocar duas opções. A começar do Evangelho. Você pode aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou não. Sim ou não. Talvez numa ação de a liberação de cura sobre alguma pessoa, a pessoa que está recebendo, ela pode optar por eu vou receber essa cura, eu creio, ou eu não vou receber porque eu não creio. Aquele que está liberando a cura, ele pode ir com uma convicção de que eu vou orar para que essa pessoa seja curada, ou quem sabe ela seja curada, e a segunda opção já posso te garantir que ela não vai ser curada. Então sempre vai ter o sim e o não. A fé opera com sim e não. O mundo do reino opera com sim e com não. Então, por isso que as pessoas que estão sob o seu comando, sejam filhos, sejam funcionários, seja quem for, elas precisam ter a opção do sim ou não. Por mais poderoso e mais inteligente que eu possa ser, eu não posso impor a minha vontade. Exemplo, nem o próprio Deus fez isso, ele não impôs a vontade dele. Ele está à disposição, o Espírito Santo está entre nós, e ele fala ao tempo todo, mas cabe sempre às pessoas quererem ouvir ou não, quererem aprender ou não, quererem estar com ele ou não. Quanto mais você ouve ao Pai, mais vontade você tem de estar com ele. Os seus filhos, os seus funcionários, com as pessoas que você lidera, deveriam ser da mesma maneira. Elas deveriam ver em você uma inspiração, algo que as atraia para que elas possam estar sempre querendo estar com você. E toda a desobediência, ela vai cair em consequência do filho querer estar com o pai, porque o filho vai querer fazer aquilo que agrada ao pai. É diferente de que o pai queira que o filho faça aquilo que agrada a ele. Não sei se você consegue entender, mas não existe esse egoísmo da parte de Deus Pai, em querer que você faça o que Ele quer. Ele vai trabalhando com você ao ponto de desenvolver um relacionamento, uma paixão, um amor que ele, o filho, queira vir ao pai para saber o que o pai quer que ele faça. Na verdade, o pai já disse que não quero que você faça, eu quero simplesmente que você viva, que você curta, que você saboreie esse amor, esse nosso relacionamento. A minha presença é tão preciosa para você quanto a sua presença é tão preciosa para mim. Não existem níveis desiguais. Por mais que teologicamente você sabe que Deus está em outro nível, que Ele é mais inteligente, mas Ele se coloca ao seu nível para junto com você, junto comigo, desenvolver um relacionamento, se preciso, for do zero. Do primeiro degrau para o segundo degrau, para o terceiro degrau, para o quarto degrau, e continuar essa caminhada. Se eu não me engano, em Gênesis 17, a Bíblia diz que segue-me e ser perfeito, Deus disse para Abraão. Ele não disse ao contrário, ser perfeito, segue-me, e é justamente esse um dos erros que nós, essa sociedade atual, e principalmente as igrejas, têm cometido. Nós queremos às vezes impor que as pessoas sejam perfeitas para seguir o Mestre, e mais do que isso, no nosso subconsciente, na nossa forma natural de agir, que não é saudável, nós temos colocado como que seja perfeito para poder seguir. Quando eu digo para o meu filho, ele não obedece, eu resolvo sentar a mão nele, literalmente falando, é exatamente isso que eu estou fazendo. Ser perfeito para me seguir.
porque senão não presta, senão não serve para mim. E não é esse o exemplo que Jesus deixa, não é esse o modelo de Jesus, sendo Ele o modelo para que nós possamos seguir. Segue-me e ser perfeito. Deus teve muita paciência comigo e tem com você até hoje. Então nada te dá o direito de não ter paciência, seja com filhos, filhas ou com qualquer pessoa, porque elas não correspondam ou porque elas talvez não atinjam o nível que você quer que elas atinjam. Às vezes os pais querem que crianças se comportem como adultos. Deus Pai veio ao mundo em forma de homem para quebrar barreiras, para poder se comunicar e se conectar com aqueles que o amam. Principalmente você, pai e mãe de família, deveria fazer isso, quebrar barreiras para se comunicar com quem você é. Não é sobre o seu orgulho, é sobre quem você é, sobre quem Deus é.